Então nós estamos aqui em duas situações que eu quero ler com você. E eu vou pedir que você preste muita atenção no que você vai ler, que é o pano de fundo dessa noite. E olha, quem está falando, é o próprio Deus. Não é um profeta falando de Deus, é o próprio falando na boca do profeta. Olha o que ele diz: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: é inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Repete assim comigo: as vossas palavras foram agressivas para mim, porque vós dizeis: é inútil servir a Deus. Agora eu vou falar outra revelação do coração de Deus. Está aqui no profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 3. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me entende. Fala assim comigo: o boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus. Gente querida, povo bendito do meu Deus, hoje eu quero falar com você sobre esse assunto: a dor do coração de Deus. Isso mesmo. Um dia desses eu estava sozinho e me peguei pensando o seguinte: se eu pudesse conversar com Deus ali no meu quarto, e eu perguntasse a Ele: Deus, Pai, como é seu coração? Eu tenho sempre uma visão de um Deus que tudo pode e que me dá todas as coisas, e Ele sempre diz na sua palavra: pede-me e eu te darei. Tudo que você precisa, busca-me e você vai encontrar. Enfim, a Bíblia, estudiosos disseram que já existem 32.500 promessas na Bíblia. Eu não contei, mas alguém que é muito melhor do que eu já chegou lá nas 32.500 e repassou isso para nós. Então tem promessas para todas as áreas da nossa vida. E naquele dia específico, eu perguntei a Deus: Deus, como é que está seu coração? Do mesmo jeito que todo dia, se Deus pudesse conversar comigo, já imaginou o que você descobriria de Deus? Do tipo: Rinaldo, estou tão preocupado com fulano ou com fulana, você pode dar um pulinho lá e socorrer? Ele não tem andado bem, o inimigo tem perturbado a vida dele e a vida dela, você pode socorrê-lo? Você já imaginou, você já parou para pensar que existe um Deus que tem sentimentos? Existe um Deus que tem coração? Existe um Deus que se alegra, que se ira, um Deus que sofre, um Deus que é forte, um Deus que é varão de guerra, um Deus que é Senhor dos exércitos, mas um Deus que é tão sensível, que Ele é o Pai na parábola do filho pródigo, e é um Deus que abre mão do filho pelo tanto que ama. Existem algumas situações na Bíblia que eu acredito que são situações do coração de Deus que a gente começa a descobrir. Por exemplo, eu sou muito apaixonado pela vida de José, e quando eu entro, principalmente no capítulo 45 em diante de Gênesis, tem duas situações que me marcam profundamente.
Toda vez que eu leio a história de José, eu choro. Quando eu leio a história dele de ponta a ponta, eu choro. Porque ali, eu vejo um José que fica 13 anos na prisão. 13 anos para cumprir uma promessa na vida dele. Ele tinha mais ou menos 17 anos quando ele sonhou. E o sonho, quando ele conta o sonho, seus irmãos passam a invejá-lo. Mas ele não é só isso. Ele tem outro sonho. E o outro sonho, ele diz que Deus mostrou a ele que o sol, a lua e as 11 estrelas se encurvavam diante dele. Seu pai chama a atenção, mas ele se engrandecia e os irmãos o odiavam. Porque ele era o preferido do pai. Jacó amava José. De repente seus irmãos tramam uma forma de tirá-lo de cena, porque ele era um sonhador muito feliz, ele era muito cuidado pelo pai, os irmãos ralavam e ele ficava em casa. Vamos dar um jeito nesse cara. Então eles pegam José, botam numa cisterna, vende para o Egito, e José ali na cisterna gritava para cada irmão: Judá, Simeão, Levi. E ele foi gritando um a um, e todos eles à beira do poço, do lado de fora, em silêncio, tiram a túnica multicolorida de José, matam um bezerro ou uma ovelha, alguma coisa, deixa toda ensanguentada, vendem o irmão como escravo, todo mundo reparte o dinheiro, faz dinheiro com o irmão, e o irmão vê todos os irmãos ganhando dinheiro em cima dele e vendendo ele como escravo para os ismaelitas. Eles vão para o Egito, e no Egito José é vendido como escravo, vai cuidar da casa de Potifar. No interregno de tudo isso, encurtando toda a história, ele fica um tempo com Potifar, outro período na prisão, é julgado injustamente, e em nenhum momento a Bíblia diz que ele amaldiçoa, mas alguma coisa na vida de José, eu tenho certeza que você também já sentiu. Não havia nenhum dia, nem uma noite como escravo, ou passando 2 anos na prisão, onde ele não se lembrasse dos irmãos. A Bíblia diz em Gênesis 37 que Deus era com José, mesmo na escravidão. Mas imagina dentro de José quando se lembrava dos irmãos, o que fez com ele. Gente, aquela dor de José, eu posso ver a dor do coração de Deus naquela dor de José. Como assim? Eu acredito que todas as dores são semelhantes àquilo que Deus sente no seu coração. Por exemplo, no capítulo 45 em diante, fala do encontro dele com os irmãos. 13 anos se passam. José, mediante um mover de Deus, José vira governador do Egito. A terra toda passa fome. Todo mundo vai para o Egito comprar comida. Quem é que vende a comida? Fala, José. Então chega lá 11 irmãos, 10 irmãos, porque o mais novo fica com o pai. José olha para os irmãos e reconhece os irmãos que o traíram. Talvez você reconheça gente da sua família que fez isso com você. Talvez você também reconheça aqueles que roubaram seu dinheiro, foram sócios teus e tiraram seu dinheiro injustamente. Talvez você esteja sentindo a dor da traição. Seu melhor amigo que você colocava dentro da sua casa acabou com seu casamento. Talvez você esteja sentindo uma dor terrível e que é o pior momento da sua história.
E você não sabe que Deus também sentiu isso. E isso se reflete na vida de cada um de nós. Interessante que aqui, nesse momento, José chama os irmãos e ele tem que tomar uma decisão. Você imagina que 13 anos se passam e ele continua vivendo com Deus, mas são 13 anos que o ministério dele está avançando, a vida dele está andando, mas ele tem algo dentro dele. Tanto é que essa é a segunda reunião com os irmãos. Porque a primeira, ele não consegue perdoar os irmãos. Está vivo dentro dele a dor que ele sentiu. Ele olha para os irmãos na primeira vez, ele fala: traga o outro irmão de vocês aí, e eu dou comida a vocês. Essa é a segunda reunião. Na segunda vez, ele se liberta. Quantos de nós, por algo que aconteceu há muitos anos atrás, estamos vivendo? Estamos. Você se casou? Casou. Teve filhos? Teve. Abriu um negócio? Abri. Está andando? Tá. Você está no ministério? Estou. Está cantando na igreja? Estou. Mas você nunca conseguiu se libertar daquilo que aconteceu há tantos anos atrás. Lá você foi violentada. Lá você foi abusada. Lá você foi obrigada a se prostituir. Lá batiam em você. Lá te roubaram. Lá destruíram seus sonhos, sua honra. Lá atrás. Lá você iniciou nas drogas. Aquele seu melhor amigo te levou para lá. Foi lá. Lá te escravizaram. Lá te venderam. Lá te humilharam. Lá te colocaram numa prisão. E tantos anos atrás você viveu, está vivendo, estou. Aos trancos e barrancos, mas eu estou. Mas dentro de você, você não está livre. E dentro de José, por mais bem sucedido que ele estivesse naquele tempo, ele também não estava livre. Ele precisava se libertar. Ele precisava, e só havia um caminho para ser liberto. Às vezes a gente pensa que quando a gente perdoa alguém, esse alguém é que é beneficiado. Muitas vezes você pensa o mal, quer o mal, intenta o mal contra alguém, tem mágoa de alguém, e esse alguém nem sabe que você está magoado. É você que está aprisionado e não sabe. O perdão, ele beneficia mais quem perdoa do que quem é perdoado. É você que é liberto quando você perdoa. José tinha que consolidar a posição que Deus o colocou, e só havia um caminho: perdoar aquele que o ofendeu. Eu falo para você hoje um título, se eu desse um título para essa palavra, seria a dor do coração de Deus. Ela se reflete em cada um de nós, de alguma forma, de alguma maneira, em algum lugar. A nossa história revela o quanto Ele sofre por nós. Em cada sofrimento nosso, retrata a dor do coração daquele que nos criou. Então, quando nesse momento ele diz: eu sou o seu irmão, que vocês me venderam para o Egito. Estava lá dentro dele a amargura. Ele não deixou de dar atacadinha. Você perdoa, mas, estou te perdoando, mas eu estou perdoando daquilo que você me fez. A gente faz questão que eles se lembrem. Porque está lá dentro. A vida dele está continuando, tá. Mas ele estava preso. Continuava, mas preso. Quantas vezes você já não passou por isso? Você disse: olha, eu perdoei minha mulher. Para todo mundo você fala que perdoou. Lá dentro de você está preso. Enquanto você não tiver olho no olho e falar com ela, você está perdoada, você vai continuar preso. Você só se liberta liberando o perdão. Por quê? O perdão, se você não liberar,
você vai refletir em cada ação, em cada pessoa, em cada relacionamento, em cada negócio, você vai refletir exatamente o que você sente. Ainda que esteja escondido só para você. Você vai refletir isso inconscientemente. Dentro de uma prisão. E José é liberto aqui. Se você seguir a leitura, ele chama os irmãos. Ele abraça os irmãos. E ele tira o peso de cima dos irmãos. Quando ele fala assim, olha, vocês intentaram mal contra mim. Mas Deus queria preservar a nossa família e por isso me trouxe na frente. Por mais mal que vocês fizeram, era plano de Deus na minha vida. Aí ele foi liberto. Aí ele conseguiu se libertar. Deus operou um grande livramento e manteve o pai, os irmãos, a família, Israel, como povo de Deus. A outra situação é que eu não consigo entender, no início da minha caminhada com Deus, eu estava tão impactado com conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, sabe, o evangelho explodiu dentro de mim de uma forma tão extraordinária. Havia no meu coração um avivamento ininterrupto, uma vontade de ganhar almas, de falar de Jesus. E um dia, nós como jovens, vamos fazer um congresso, lembra disso? O congresso, nós estávamos cheios do fogo, cheios do poder. Eu não pregava, eu ajudava, eu gostava de ver meu irmão pregando, meu irmão pregava paulada para todo lado. Eu falei, vou levar a gente só para levar pancada mesmo, para se converter. Eu era ajudador, eu ajudava, eu não queria pregar, eu queria ajudar. Nós fomos em várias igrejas, conversamos, convidamos, e o dia chegou. Deixamos o lugar pronto, e tudo certo, e vamos lá e tal, chegamos lá, não tinha quase ninguém. Eu esperando uma multidão, não tinha quase ninguém. Tudo bem, não era eu que mandava mesmo na situação do congresso, eu deixei para todo mundo lá, e eu lembro que a gente sentou, ficou na quadra, perto da arquibancada, e de repente, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu estava em silêncio, só observando, de repente eu fui tomado de um choro. Alguma coisa, uma dor profunda. Eu comecei a chorar compulsivamente, eu não parava de chorar, e eu falava e chorava. Eu falava e chorava. Eu falava e chorava, porque eles não estão aqui, por que nós não fazemos o nome dele acontecer, por que nós não evangelizamos, por que os perdidos não estão aqui, e eu não parava de chorar, e eu estava com vergonha de estar chorando, e eu não queria estar chorando. Eu só me lembro que isso faz mais de 30 anos, e eu não entendia naquele tempo, que era a dor do coração de Deus, que estava dentro de mim ali, e o que Deus sentia, eu comecei a sentir em uma dimensão muito menor, é claro, mas eu comecei a sentir aquilo. Olha o que eu falo para você, algumas pessoas sentem o que Deus sente. Algumas pessoas, por exemplo, minha mãe, algumas vezes eu a peguei chorando, ela começou a intercessão e começou a chorar. E eu falei, mãe, por que você está chorando? E ela disse, eu não sei. Eu comecei a orar, uma nuvem, entrei na glória, no mover, e eu não consigo parar de chorar. Lembro-me um dia ela falou assim, eu estou chorando pelo grupo de louvor, e aparentemente estava tudo bem com o grupo de louvor, mas eu não sabia o que era. E algumas pessoas sentem, têm essa percepção, são tomados de dores. Algumas pessoas são tão especiais, que essa dor do coração de Deus pode ser sentida até nos dias de hoje. É aí que eu posso entender que Deus sente quando alguém é incrédulo, quando alguém duvida dele, quando é alguém pecador, quando alguém faz descaso,
quando alguém o rejeita. Deus sente. Deus sente quando alguém se desvia, ou desvaloriza Deus, ou a sua palavra, ou rejeita, ou não crê nele. Deus sente. Tem um texto da palavra de Deus, de 1 Samuel, capítulo 8, verso 7. Israel começou a pedir um rei, como todas as nações tinham um rei. Israel começou a pedir um rei, e não queriam mais Samuel como juiz. Queriam um rei, e queriam ser governados por um rei como todas as outras nações. Samuel chora diante de Deus, entra diante do Senhor e diz assim: Deus, Israel me rejeitou, não quer que eu seja profeta, não quer que eu seja juiz, não quer que eu julgue. Então Deus responde para Samuel no verso 7, Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Você não está conseguindo ler os avisos. Não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Você imagina um Deus todo-poderoso desabafando? Você imagina que o Deus que te salva também sente? É a mim que eles têm rejeitado, para não reinar sobre eles. Às vezes, nós vemos a dor do coração de Deus no filho que se desvia, e a mãe chora na igreja pelo filho desviado. A mãe geme, a mãe chora. A mãe, sem saber, está sentindo a dor do coração de Deus quando um filho dele se desvia. Às vezes, quando há uma quebra de aliança no casamento, marido e mulher, um dos dois fica chorando, um abandona o lar, a mulher abandona os filhos, ou o marido abandona a casa e deixa aquela balbúrdia ali. Parece que essa dor é a mesma que Deus sente quando a gente quebra aliança com Ele. É a dor do coração de Deus fluindo e afluindo. Quando uma mulher vai fazer um aborto, eu sei que esse governo está liberando, daqui a pouco vai estar aí oficialmente liberado. Estão preparando tudo para a liberação do aborto. Eu sei, isso é crime de sangue. É um grito silencioso que só o Todo-Poderoso, o Criador, ouve. Eu sei a dor dessa criança, que ela é vida na concepção. Quando ela surgiu, já é vida. Aquele grito que alguém aqui fora não ouve, Deus está ouvindo e Ele sente a dor por ela. Eu sei que existem coisas aqui que a dor de ter aprontado na vida, quando chega aquela situação onde você foi uma filha incompreendida, não ouvida na sua casa, fugiu de casa, quis fazer as coisas do seu jeito, tomou decisões erradas, cometeu erros, muitos pecados estão aí na sua lista e te atormentam até hoje. Você não tem paz, você está aprisionada para o sorriso, você não consegue um novo começo e vive nessa prisão e nessa dor. E Deus sentiu a dor de não ser aceito por Israel, de não ser compreendido, de não ser adorado, de ser rejeitado, do mesmo jeito que você, menina, sentiu quando seus pais te abandonaram. Pode ser que uma mulher se casou para mudar de vida, porque lá atrás a vida dela não foi fácil. Então ela se casa pensando, vou mudar de vida, mas encontra uma pessoa que, ao invés de ser um marido, cai nas mãos de um feitor, de um carrasco, onde ela apanha toda vez que ele bebe. Toda vez que ele bebe, ele sente uns ciúmes dela, maltrata, bate, e ela é rejeitada e humilhada. Essa dor que você sente na solidão do seu quarto, do seu choro, da sua lágrima, talvez seja a dor do coração de Deus ali, quando Ele fala para Samuel.
Não é você que eles rejeitam, Samuel. Sou eu. Você que não sabe disso. Quando a gente vai na história, por trás da história, você vai ver outra forma de dor. Pense em Adão e Eva. Gente, Deus cria todas as coisas espetacularmente, com sabedoria, mas nada mais é do que a dor do coração de Deus pulsando até hoje a história de Adão e Eva. Quer saber por quê? Raciocina comigo. Deus cria o homem com um zelo absurdo. Deus cria o homem com um ciúme único, com um capricho extraordinário. Os anjos olhavam e diziam: meu, eles se parecem com ele. Ele deu a imagem dele para o homem. Não deu a nossa imagem, deu a dele. Olhando para o homem, a gente olha para ele. Os anjos ficaram impactados com o capricho, com o esmero, e ele tem comunhão com esse homem, dá sabedoria para esse homem, dá entendimento para esse homem, dá autoridade para esse homem, dá uma companheira para esse homem, que lhe seja idônea. Sabe o que significa isso? Não é corpo estranho. Eu vou dar alguém que vou tirar de dentro de você, que não será rejeitada, vai te completar. Olha o capricho desse Deus. Meu Deus. E é por isso que ele fala: essa agora é carne da minha e ossos dos meus. Uau. Então Deus, todo dia, aquele casal que ele ama, ele visita. Ele orienta, ele conversa, ele cochicha segredos, ele conta como ele criou as estrelas, ele conta como ele criou o mar, ele conta como está assentada a terra, ele conta coisas extraordinárias e ele se alegra, ele abre o coração, ele ensina, ele abraça, ele cuida, ele ama. Eles conheceram a Deus por dentro, costumo dizer. Eles não conheceram o poder de Deus, eles conheceram o próprio Deus. Meu Deus do céu, que lindo. Adão e Eva experimentaram de tudo que era bom. Só que a Bíblia diz que, eu não sei a contagem de tempo, não sei se foi milhares de anos, centenas de anos, não sei quanto tempo eles ficaram ali no jardim, na banda do Oriente, do Éden, mas diz que numa data X, daquele tempo limite, Eva sai sozinha. E ela vai fazer algo que Deus mandou não fazer. E ali, ela come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Mas Eva come e não morre. Por que Eva come e não morre? Porque essa ordem Deus não deu para Eva. Deus deu para quem? Para Adão. Quem é o cabeça? Quem responde pela raça humana? Adão. Só quando ela dá ao marido e ele come, aí a Bíblia diz assim: e abriram-se os olhos de ambos. Até então, Eva não estaria culpada e nem expulsa. Mas o homem, quando comeu, recebeu a orientação direta de Deus. Então o homem respondeu por toda a raça humana e naquele momento por Eva. Então a morte entrou através do homem, por isso que teve que vir um homem, o filho do homem, o segundo Adão, para libertar. Porque o primeiro Adão pecou e trouxe maldição. E o segundo Adão é que quebrou a maldição e nos libertou, amém? Louvado seja Deus. Então quando o homem come, a morte entrou. Eu acho que naquele momento os anjos estavam preparados, olhando para a serpente e falando para Deus: Senhor, deixa-nos ir lá e somente com um golpe da nossa espada a gente arranca a cabeça daquele bicho. E Deus
posso vê-lo mais ou menos assim pela fé, dizendo o seguinte: deixe-os. Se eles nos pedirem ajuda, nós entramos. Porque o que eu dei a eles chama-se livre-arbítrio, liberdade. Eles devem decidir. Eles devem escolher por si mesmos se me querem ou não. E o coração de Deus, eu acredito que estava disparado naquele momento. De tanto amor por aqueles dois. Tanto é que quando eles comem, a palavra de Deus diz que imediatamente vem a sentença. E quando vem a sentença, a dor do coração de Deus foi tão grande. Lamentações 5:16 conta que a primeira coisa que eles perdem é a imagem, a autoridade, o domínio, cai a coroa da cabeça deles. Eles perdem a autoridade, eles entregaram ao inimigo que os alcançou, que os conquistou. E a Bíblia fala em Isaías capítulo 6, o verso 8, que Deus amou tanto esse casal que ele não pôde viver sem esse casal. Você imagina comigo que Deus perde a obra-prima da sua criação, e ele poderia dizer assim, consigo mesmo, pelo poder que ele tem: eu anulo esse sentimento que tenho por eles, vou matá-los, exterminá-los e vou começar uma nova raça. E pronto, eu sou Deus. Mas ele interioriza o que ele é, amor, e vai atrás do homem. Por isso que está dito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal, sabe o que é tal maneira? Maneira inexplicável. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Agora você entende o versículo. Deus não conseguiu viver longe do homem, foi buscá-lo de volta, foi atrás dele, e a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus desceu junto com o Filho, de tanto que ele amava, de tanto que ele sentiu a dor da separação, mas ele não precisava. Por que ele não precisava? Louvor ele tem no céu de sobra, e melhor do que a gente oferece. Adoração, os seres adoradores que vivem só para isso o adoram, de dia e de noite, se houver dia e noite. Por toda a eternidade, riquezas e honras e glórias, a Bíblia diz, são a base do seu trono. Ele não precisa de nada. Todo conhecimento e sabedoria estão nele. Toda a ciência e profundidade estão nele. Todo o poder é dele. Porque ele veio atrás de nós. Porque ele se importa com você. Ele não precisa nem de mim, nem de você. Ele diz, Rinaldo, pregue o evangelho. E se eu dissesse não, ele diz também, não preciso de você. Eu te dei a oportunidade do crédito de ser escolhido por mim. Mas se você não pregar, as pedras clamarão. Eu usarei pedras para falar do seu lugar. Você não entendeu ainda o que é honra? Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa de nenhum de nós. E a Bíblia diz que ele nos amou. Meu Deus do céu. O que é a vinda de Cristo à terra? A vinda de Cristo à terra é alguém, o Filho, que viu, que ouviu e que sentiu as batidas do coração do Pai. Por isso que Isaías 6, do verso 8 em diante, Deus começa no céu, reúne o céu e faz uma pergunta para a eternidade: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Os céus se calam. Os anjos sabiam quanto custaria a nossa salvação.
trazer-nos de volta para Ele, depois que o homem perdeu autoridade e domínio, significaria lutar contra principados e potestades. Os anjos sabiam quanto custaria, todos ficaram em silêncio, e o texto diz que alguém se levanta, e não é qualquer um, o próprio filho, e ele diz: eis-me aqui, meu pai, Senhor, envia-me a mim. Meu Deus, você entende quem é você? Como você foi gerado no coração de Deus, como você é especial. Envia-me a mim. Agora eu consigo entender que hoje, até hoje, Deus está atrás dos filhos de Adão que se perderam, através de nós. Deus está atrás daqueles que estão perdidos. Tem gente que vai sentir Deus por dentro. Jeremias 29:14 diz assim, olha, no 11, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Depois ele continua dizendo, eu tenho só coisa boa para você, mas você vai ter que me buscar, você vai me conhecer, você vai orar a mim, eu vou te responder. Mas quando chega ali, no verso 14, ele fala assim, e serei achado de vós, diz o... Ele diz, você não entendeu? Ele vai falar assim, eu me deixarei ser encontrado por vós. Eu não vou me esconder de você, eu não vou ser um Deus distante, ausente, que não se importa com você. Eu me deixarei ser achado por você. Nós estamos numa brincadeira de esconde-esconde, quando eu brinco com as crianças. Então, eu sei que elas não vão me achar, então eu deixo de propósito uma parte minha aparecendo e fazendo de conta que eu não vejo, e elas me acham, se alegram, me abraçam e ganham o jogo, e é assim que Deus faz. Ele diz, e eu me deixarei ser achado por vós. Porque Ele não consegue ficar longe de você, e por mais que você peque, e por mais que você erre, e por mais que você se afaste, Ele sabe quem é você, e o que foi plantado dele dentro de você, e Ele vira e mexe, deixa uma parte dele para você encontrá-lo de novo, para não se perder para sempre, porque Ele sente a dor da sua ausência. Eu falo para você, eu me emociono, porque quando eu começo a pesquisar, eu gosto de estatísticas. Só no ano de 2022, 380 milhões de cristãos foram perseguidos na terra. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. 7.800 deles foram mortos. Você nunca ouviu falar. A imprensa não divulgou, mas 7.800 missionários morreram levando o evangelho. Sabe aonde? Isso dados extraoficiais, porque a gente não sabe o que tem por trás disso. E aí, Coreia do Norte, China socialista, Afeganistão, Líbia, Somália, Índia hinduísta e Nigéria islâmica. Diz aqui que eles eram missionários, pregadores do evangelho, gente que anunciava as boas novas, povo da paz, povo que carregava o coração de Deus, porque eles estavam lá. Me diga, por que não ficaram nesse país aqui? Porque eles estavam lá. E a resposta seria porque eles em algum momento ouviram a dor do coração de Deus. Eles experimentaram o que Deus sentia por aqueles povos. Então eles, tomados pelo Espírito de Deus, eles já disseram Atos 20 e 24, como o Espírito Santo muito bem colocou ali, mas em nada tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho de Deus. Meu Deus do céu,
Será que você já sentiu a dor do coração de Deus alguma vez? Será que ali no recôndito do seu silêncio, no choro do seu quarto, será que você ali conseguiu ouvir as batidas do coração dele e ele chorando por essa nação? Ele chorando por essa geração? Ou você estava ocupado demais com seus negócios, com a sua vida fortuita? O apóstolo Paulo, tomado pelo mesmo Espírito, diz em Filipenses 1:21, para mim, o morrer é lucro, e o viver é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Deus está em busca de homens e mulheres capazes de ouvir as batidas do seu coração e sentir o que Ele sente. Deus está em busca de gente íntima, de gente que Ele pode sentar e conversar, de gente que Ele pode visitar nas madrugadas, de gente que Ele pode ter um particular, de gente que Ele pode dizer, olha, posso contar com você. Porque o final está aí. Deus está em busca de gente apaixonada demais para não ouvi-lo. Deus está em busca de gente apaixonada demais por Deus a ponto de abrir mão de todo o conforto, de toda a vida, de toda a perspectiva, entendendo o tempo e a hora, olhando para o relógio celestial. Deus está em busca de gente que vai abrir mão, talvez, de um futuro que todo mundo diz que vai ser brilhante por causa dele, do evangelho, do seu reino. Deus está em busca de alguém que se desperte. Deus está em busca de homens de coragem para ser a boca de Deus nessa geração, homens com coragem suficiente para enfrentar o sistema, para abrir a boca, para dizer, para pregar, para confrontar os pecados do rei e para falar em nome de Deus. Deus está em busca. Onde é que você está? Eu sei que era melhor pregar aqui sobre prosperidade, mas até o boi conhece o seu possuidor. Mas o povo de Deus não conhece o seu Deus. A Bíblia diz que o Espírito anseia por nós, fala comigo, até os ciúmes. Ele tem ciúmes de você. Se o Espírito de Deus tem ciúmes de nós, imagine o próprio Deus. Vou pular para o final dessa mensagem. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim, 1 de Reis 16:29, tem um rei de Israel que fez mais mal do que todos os reis de Israel na história. O nome dele era Acabe, filho de Onri. Ele reina sobre Israel. E ele reina sobre Judá. E ele tem como mulher uma filha de um sacerdote, Etibaal, que servia a Baal. Baal era um ídolo de pedra cananeu, de 15 metros de altura, e que ele tinha as mãos sobrepostas assim como uma taça, vamos dizer aqui, uma bacia, onde ele era por dentro, ele é todo feito de bronze, e por dentro, ele era oco por dentro, e colocavam dentro dele lenha, carvão, e ateavam fogo. E ali onde ficava a bacia, colocavam os bebês de Israel para serem sacrificados vivos a Baal. Baal era um ídolo cananeu que se alimentava de sangue do povo de Deus. Mais ou menos tem uma estatística que 200 crianças eram separadas todos os anos para sacrifícios anuais a Baal. Os filhos de Israel eram oferecidos a outro Deus, um Deus cananeu. E Deus sentia aquilo. E a palavra de Deus, ela vai mais longe. Diz que eles faziam isso porque acreditavam, os povos daquele tempo, por causa de Jezabel, que mudou o culto, que mudou o governo. Fala, mudou o governo. Presta atenção, mudou o governo.
O governo era teocrático, era de Deus. Mudou, agora é Baal. O Deus da nação agora é Baal, não é mais Deus. Então eles acreditavam que Baal era o Deus da fertilidade, o Deus da multiplicação, o Deus da prosperidade, e que era Baal que trazia tudo isso para a nação. Então, Baal era o panteão da fertilidade naquele tempo, na cultura cananita, que foi trazida de Jezabel, Acabe, até todo Israel absorver. Todo Israel foi obrigado a aceitar Baal como Deus. Mudou o governo, mudou quem manda, mudou quem governa, mudou quem estabelece leis. Então, agora, os créditos da água, do trigo, da cevada, do vinho, da chuva, da vida abundante, da fertilidade, não vinham mais do Deus Todo-Poderoso, e sim de Baal. Se alguém quisesse um crédito no governo, tinha que adorar Baal. Baal passa a ser agora o marketing do tempo. A moda era Baal. Todo mundo falava em Baal. E a Bíblia diz, no capítulo 16, verso 33, que Acabe irritou ao Senhor mais do que todos os reis antes dele, porque ele estabeleceu Baal como Deus de Israel, padroeiro de Israel, Baal, Deus oficial de Israel, Baal, único a ser adorado a partir de agora em Israel, Baal. E Deus se irrita com ele. E a palavra de Deus não para aí. Diz que ele levantou altares de cultos em todos os lugares. Estabeleceu dias para adorar outros deuses. São festas a Baal, sacrifícios a Baal. Nos montes, todo mundo erigia altares agora a Baal. De manhã o povo sacrificava a Baal. À noite fazia orgias a Baal. E os filhos que nasciam da orgia eram sacrificados para que voltasse em forma de fertilidade na terra, prosperidade em grãos, em vinho, em mosto, em azeite, em cevada, em água e trigo. Baal era adorado, a cultura daquele tempo. O STF daqueles dias disseram não mais ao Deus de Israel, agora é tudo Baal. Fala, mudou o governo. A Bíblia diz em Reis 16, 31, que ele serviu sangue a demônios. Ele se encurvou, ele adorou, ele cultuou, ele pertenceu e ele se entregou totalmente a Baal. Israel, através do governo agora de Acabe, estava totalmente contra a palavra do Senhor. A moda era Baal. Baal é o novo, Baal é a evolução. Deus é passado. Deus está ultrapassado. Agora o homem se deita com outro homem. Agora uma mulher se deita com outra mulher. Marido e mulher, modelo judaico-cristão ultrapassado. Agora o progressismo, a ideologia de gênero, a linguagem neutra, o banheiro unissex, agora tudo é novo, nova ordem mundial, acabou. Cultura judaico-cristã, acabou. É outro governo, é outro cérebro, é outra cabeça, é outra mentalidade, é o novo. Agora, como diz o profeta Isaías, o errado vai parecer certo, e o certo que era certo e sempre foi certo, tem que parecer errado. Mudou o governo. E agora, o aborto, vamos liberar. Vamos cometer crime de sangue. Vamos liberar as drogas. Vamos liberar tudo o que for possível, porque a moda agora não é mais Deus. Vamos tirar Deus de dentro do homem. Vamos proibir a mensagem do Evangelho. Vamos fechar a igreja. Vamos parar esse livro, porque esse livro tem governado o mundo durante anos
e anos e milênios. Nós não podemos mais conviver com ele. Se esse livro continuar, o anticristo jamais poderá se manifestar. Então a moda agora é batizar os filhos, fala, em homenagem a Baal. Antigamente era Samuel, Moisés, José, Arão. Os filhos se chamavam Noé, Jacó, Abraão, Isaac. Agora eles começam a se chamar Jerubaal, Etibaal, Esbaal. Estou pegando todos os nomes que eu vi na Bíblia. Nabal, Jabal, Sobaal. Baal passou a ser o Deus da moda, da empolgação, o Deus do momento, o Deus da insanidade, o Deus do marketing, o Deus do prestígio, o Deus do novo. Baal era tudo, agora o Deus dos favores reais. Quem estava com Baal estava com o rei e com a rainha. As camisetas, tudo era salve Baal. As placas de carro eram Baal. Se tivesse carro, mas como não tinha, nas placas do jumentinho era tudo registro de Baal. Tudo pertencia a Baal. Os nomes nos estabelecimentos, se fossem hoje, seriam colocados Baal em letreiros gigantes. Os nomes de pessoas de Baal, as indústrias, os hospitais, tudo era Baal. Ia ser Fiat Baal. O Corinthians ia ser Corintibal. Que time você torce? Corintibal. Vem para a nação. Flá, Baal, Baal, Flá. Ia ser gozação. São Paulo, que é São Paulo? São Baal. Ia ser São Baal. Né? O enxuto lá, é Baal enxuto. Olha, vinha comprar no Baal enxuto. Enche o Baal. Enche o Baal. Aí, melhorou. Enche o Baal. Já pensou nisso, né? Veio pronto. Farmácia ali é Baal Farma. Venha para Baal Farma. Você terá tudo com desconto. O hospital da Paula seria Santa Casa de Baal. Você trabalha onde, Paulo? Na Santa Casa de Baal. Não é mais de misericórdia, é de Baal. A Pamela ia trabalhar lá como é que chamou? A Josi, a Pamela ia estar... Itubaal, Itaúbaal. Aplique o seu dinheiro em Itaúbaal. Você está com tudo. Mas essa Corintibal ficou ruim, né? Mas olha o que diz em 1 Reis 17:1. Vamos para a Bíblia. Contra o sistema. Baal, o nome da moda. Baal, o Deus da moda. A ordem agora é Baal, e todo Israel tinha que adorar a Baal, abaixo o Deus de Israel, perseguição ao povo do Deus de Israel, e ninguém se levante contra o Baal. E agora olha o que diz ali, então Elias o tisbita, dos moradores de Gileabe. Eu amo essa palavra que está aqui, Elias o tisbita. Vou parar aqui. Tisbe era localizado, hoje é localizado na Jordânia. É um lugarejo na região de Gileade, perto do rio Jaboque. Presta atenção agora. É tipo um vilarejo. Dali, nome naquele tempo significava homenagem. Hoje nome significa homenagem de homens, para homens. Por exemplo, meu nome foi escolhido por causa de um jogador de futebol no tempo do meu pai. Então, eles fazem o quê? Gostava daquele atleta, falou, meu filho vai se chamar Rinaldo. Seu nome foi colocado por um avô, ou em referência a alguém da sua família que morreu, e pegou o nome da avó, o nome do avô, juntou, fez o seu nome em homenagem. O nome hoje aqui é homenagem a homens. Então, atletas famosos, artistas, políticos, religiosos, etc. Para Deus, nome não é homenagem. De homem para homem. Para Deus,
Nome, fala comigo, é unção. Presta atenção. Muitos de vocês falam assim: eu não sei por que estou aqui. Eu não sei por que existo. Nem sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Estou aqui há 904 anos e ainda não sei o que Deus quer de mim. Comece pelo seu nome. Nome para Deus não tem o significado de honrar outro homem. Nome para Deus tem propósito. Nome para Deus, fala comigo, é unção. Então presta atenção aí. Baal era moda, amém? Só que estava começando aqui um nome fora da moda. Vai para o cartório e todo mundo coloca os nomes lá referentes a Baal. Chega o cara do cartório e diz assim: qual o nome do seu filho aí que vai adorar o Deus Baal? E o pai de Elias diz assim: bota o nome de Eliahu. Peraí, como assim? Não pode esse nome. Esse nome é contra o sistema. Esse nome é contra o governo. O significado desse nome não adora Baal. Não bate com o que o sistema está mandando. Qual o nome do seu filho? E ele na contramão do governo, na contramão do novo, na contramão de todo o prognóstico, de tudo aquilo que se levanta contra, indo contra o sistema, ele diz: bota o nome do meu filho Eliahu. Sabe o que significa Elias? Eliahu é a forma hebraica. Elias significa só o Senhor é Deus. Vocês não entenderam o que o Espírito Santo quer falar com você. Na contramão do sistema, contrariando toda e qualquer ação do homem, sem honrar o homem, na contramão do governo, na contramão do nome, na contramão de todo o projeto ideológico, de todo o sistema. Um homem vai para o cartório e diz: bota o nome de Elias aí. Mas o nome Elias, cada vez que alguém pronunciar Elias, está dizendo: só o Senhor é Deus. Na escola, chega lá, Jerubaal, Etibaal, sai tudo Baal, 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 seu nome. Só o Senhor é Deus. Não pode. Só o Senhor é Deus. Para Deus o nome é unção. Essa unção, chamada Elias, entrou contra um sistema inteiro. E agora vocês vão entender por que ele chama todo o povo ao arrependimento. Agora vocês vão entender por que ele desafia os profetas de Baal. 850 deles. 450 só de cara no Monte Carmelo. Ele reúne todo o povo. E uma palavra, ele define o chamado dele. Se o Senhor é Deus, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Mas decidam hoje a quem quereis servir. Ou Deus, ou a Baal. E ele diz: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 e os de Acera mais 400. Só eu fiquei do Senhor e procuram tirar a minha vida. Só que de 850 contra um do Senhor, no confronto com Baal, deu o Senhor. O que eu quero dizer a você: existe uma dor no coração de Deus quando muda o governo, muda também as coisas no país. Melhor ir para a Bíblia. Melhor ir para a Bíblia. O que eu estou trazendo para você é uma revelação. Jeremias 44, 22. Presta atenção o que diz: a terra se tornou objeto de maldição
Porque adoraram a deusa, fala comigo, rainha do céu. Olha lá. Abominações que cometeste, e a vossa terra se tornou, fala, em desolação, espanto e maldição. Lugar que não dá para se habitar. O que foi castigado? Fala comigo. A terra. Mudou o governo. Quem é que pagou? A terra. Presta atenção que eu vou falar de novo. Isaías 25, 4. A terra está contaminada. Outra tradução para mim. Aí diz, a terra está contaminada pelos habitantes porque desobedeceram as leis, violaram os decretos. Minha Bíblia deu isso. Depois você procura para mim. Quem fez isso? Fala comigo, reis, príncipes, povo. Gênesis capítulo 3, verso 17. Adão e Eva comem do fruto. Amém? Amém, gente? Depois que eles comem do fruto, vem a sentença. Quem é que foi amaldiçoado? A terra foi amaldiçoada com o quê? Que não havia na terra? Espinhos. Olha lá. Perceberam que é 3,17. 3,17. Olha lá. Comer-se da árvore, não, maldita é o quê? A terra, por tua causa. Aqui vem fadiga, suor, vem correria dia a dia, vem luta diária e na sequência diz que ela vai produzir espinhos e abrolhos. Agora a terra não vai dar o fruto tranquilamente para você, você vai ter que tirar dela. Porque ela deu o fruto que te derrubou. A terra foi amaldiçoada. Vou te dar outra revelação aqui. Gênesis, capítulo 4, verso 8. Caim mata Abel. Quem que recebe o sangue de Abel? Fala, a terra abre a sua boca. Vamos gente, a terra abre a sua boca. E recebe o sangue de Abel. Porque a terra fez isso, olha o que Deus falou. Sobe, mais um, 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel? Ele respondeu, só cá, vai. E disse Deus, o sangue de teu irmão clama a mim desde a... E olha, agora, pois maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Mas olha o que aconteceu com a terra no caso de Caim. Quando lavrares o solo, essa terra que você amaldiçoou, não te dará mais a força. Ela não produzirá mais. Não tem agronegócio aqui. Acabou o agronegócio de Caim. Pode fechar a fábrica. A terra, para você, não dá mais fruto. Vou te dar outra. Capítulo 6, verso 11. A toda a humanidade. Gênesis 6, 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Agora olha o verso 13. Deus decide destruir tudo, porque a terra está corrompida, certo? Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia do quê? Quem que recebe toda a maldade dos homens? Quem recebe toda a maldade dos homens? Então a terra está cheia do quê? Violência. Agora presta atenção, que lindo. Eis que eu os farei perecer. Quem? Fala os homens. Mas não só eles. Pagaram por isso. Olha quem Deus disse que pagaria também. A terra. O dilúvio foi para acabar com tudo que havia. Também na terra. Porque o pecado, a Bíblia diz que o pecado dos homens apodrece a terra. Porque o homem foi feito do pó. E quando o homem peca e volta para a terra, o homem contamina essa terra com o seu pecado. E o pecado causa um mau cheiro às narinas de Deus.
Deus continua nos amando? Sim. Mas você consegue entender isso, sim ou não? Gente, aqui, quantos anos tem o Noah? 2 anos. O Noah vem brincar comigo. Vovô, vamos brincar. E ele faz assim, vovô, ele ajoelha e fala, vovô, vamos brincar. Aí não tem jeito, tem que ir. Então, eu vou brincar com ele. E eu pego ele, e levanto ele. E um dia eu pegando ele, levantei e pus aqui. Viu? Uau! Quase desmaiei. E eu falei assim, não vou brincar mais. Não, vovô, vamos brincar, vamos brincar. O cheiro era impossível brincar. Então eu falei assim, Sara, Binho, pega aí. Eu estou falando do Noah. Eu amo. Mas eu falei assim, never. Brincar com esse cheiro aí, isso aqui é bomba de matar qualquer um. O que acontece com Deus? Ele não pode ficar com o mau cheiro do pecado. Quer ver o que aconteceu depois do dilúvio? Vem o dilúvio, destrói tudo, limpa tudo. E diz que elas sobem até as alturas dos montes. Alguns côvados acima dos mais altos picos. Mas a palavra de Deus diz o seguinte em Gênesis 8, 21. Que depois do dilúvio, tudo, as águas baixaram tudo. E a palavra de Deus diz o seguinte. E o Senhor cheirou. O cheiro suave da terra. Todo pecado foi embora, lavado. Ele diz, não tornarei a amaldiçoar mais a terra por causa do homem. Quem é que era amaldiçoado? A terra. O que eu vou falar para você? Fala assim, mudou o governo. Presta atenção na mensagem. 1 de Reis 8:35 diz que Salomão faz a dedicação do templo. Eu estou acabando, gente, aguenta aí. Salomão ora diante do altar do Senhor. E ele fala o seguinte, presta atenção na oração. Quando o céu se fechar e não houver, leia, e não houver, fala com a boca, e não houver, então falta de chuva, você está pensando, são fatores climáticos. Fala assim comigo, diante de Deus é pecado. Pecado. Por ter o povo, fala, pecado contra ti. Quando o céu é fechado, Deus fecha o céu porque o povo peca contra Deus. A gente pensa que é só fator climático, mas está na Bíblia. 8:37, vou pular. Quando houver, fala fome na terra. Tem gente passando fome na terra? Peste na terra, tem peste chegando na terra? Tem, gente. Tem pandemia chegando na terra? Tem, é mesmo. Quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos, larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, quando houver praga ou doença, estamos falando de uma oração, praga ou doença, a Bíblia diz, olha o verso 39, e o povo se chegar nessa casa, quando tiver acontecendo isso, ele diz, ouve tu nos céus, o que? A minha oração, fala comigo e perdoa. Se não houver arrependimento, não há liberação de bênçãos. Quando a gente fala assim, cuidado com o seu voto. Quem vocês colocarem lá, vocês se tornarão cúmplices do que eles vão fazer com a humanidade, com o povo, com a igreja, com os pequenos, com os fetos, com os bebês, com toda a população. Cuidado, mudou o governo. E aqui, o capítulo 9, verso 3, Deus responde para Salomão. Ele fala assim, ouvi a tua oração e a tua súplica. E ele fala no verso 4, se tu andares na minha presença, fala, se.
é condicional às bênçãos de Deus para a nação. Esse governo, a primeira coisa que fez foi romper com Israel. Romper com Israel. Israel é povo de Deus. Romperam com Israel e já se ligaram ao Irã, que quer a destruição de Israel. Cortou. Se tu andares na minha presença. Mudou o governo. Verso 6. Porém, se adorar a outros deuses. Se você adorar a outro Deus. Verso 7. Destruirei Israel. E o verso 9. E virá todo este mal. Que mal? Fome, peste, queima, ferrugem, gafanhotos, praga, doença. Agora eu vou falar para você o que era o nosso governo. Põe um vídeo aqui do que se fazia no Palácio do Planalto. Apaga aí para mim. Coloca aqui. É rápido, é 1 minuto só. O nosso governo anterior levou... Deus vai dar. Deus vai capacitar ali. Levou igrejas, pastores, líderes, intercessores, cantores, músicos e consagrou o Brasil a Deus. Teve toda a dificuldade política e todas as camadas da sociedade, cada um com a sua ideia. Aqui, Ele é o Rei da Glória. Terminaram, Jesus é o Senhor do Brasil, e consagraram o Brasil a Deus. Amém? E esse povo estava linkado com Israel. O Brasil nunca esteve tão bem economicamente no mundo como esteve no governo anterior, quando a Inglaterra e os Estados Unidos estavam com inflação maior que o Brasil, com toda a pandemia. O Brasil foi a primeira vez na história que terminou no azul, recorde em tudo. Bolsa de valores explodindo, estourando. Agora, mudou o governo. Vejam o que o novo governo consagrou ao Brasil. Põe aqui. Pode tirar, não dá nem pra, aqui não se toca isso. Vou voltar aqui. Luz para mim aqui, por favor. Eu ouvi a tua oração, Salomão. Se tu andares na minha presença, eu vou confirmar essa oração que você fez. Porém, se adorar a outros, porém, se vocês me abandonarem e consagrar esse país a outros, porque mudou o quê? Destruirei Israel. E o verso 9 diz, e virá todo este mal sobre a nação. Que mal? Estava lá atrás. Fome, peste, queimada, ferrugem, gafanhotos, pulgões, pragas, doença e ainda muita inimizade. Jeremias 23:10. Aguentem, por favor. Porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Provérbios 17:15. O que justifica o ímpio, justifica o errado. Tudo isso é em forma de lei. Pobre, negros, índios, justifica o ímpio, e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Abomináveis. Tenha sabedoria para receber isso aqui. Provérbios 29:2. Quando o ímpio governa, o povo geme. Isaías 24:20. A terra cambaleia como um ébrio,
e balança como a cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Jeremias 50, 38 e 39. Olha o que diz aqui. E cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Aqui, ele está falando do rio Eufrates. Procure no Google sobre o rio Eufrates, e vocês vão ver o que está acontecendo com ele. Secarão as suas águas. Estamos andando em cima das profecias. O rio Eufrates é um rio de 2.700 quilômetros. Abastece 3 hidrelétricas em 3 países diferentes. Está secando. Jeremias falou, secarão porque é uma terra de imagens esculpidas, de esculturas. Ali foi um lugar onde Baal reinou, dominou. Chegou o tempo da profecia e do cumprimento. Eu não tenho mais tempo, mas o que eu posso falar para você é o seguinte: o ano não vai ser dos melhores. Nós precisamos orar muito, e você como igreja busque a Deus a tempo e fora de tempo. O que eu trouxe hoje aqui é a dor do coração de Deus, por essa nação que é dele. O inimigo tomou as entradas e saídas dessa nação, comprando todo mundo. Nós sabemos que as urnas não foram auditadas. Nós sabemos que toda e qualquer decisão que foi tomada, nós sabemos que foi irregular. Todo mundo sabe, e fora do Brasil todo mundo sabe. Ninguém tem coragem de falar. Mas Deus está procurando uma unção chamada Elias. Deus está procurando uma unção chamada Elias, e que não tem mais a sua vida por preciosa. Deus está procurando alguém que possa falar o que ele sente e não ter medo do sistema. Deus está procurando alguém que diga: só o Senhor é Deus. No meio de todo o sistema, só o Senhor é Deus. Deus está procurando homens e mulheres que tenham coragem de se levantar e propagar o nome do Deus Todo-Poderoso e não abrir mão dele, ainda que lhes custem algo. Talvez seja você esse Elias. A terra vai gemer, está sofrendo. A palavra de Deus diz: qual é a dor do coração de Deus? Qual é a vontade dele? Fique de pé. Em 1 Timóteo 2,4, o desejo dele, fala comigo, é que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Por que da unção chamada Elias? Porque esse é o desejo do coração de Deus. Nós temos que buscar aqueles que pertencem ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz em Lucas 15, eu acredito que é pelo versículo 17, mais ou menos. Ali, na parábola, o filho pródigo, ele está longe de casa. E ele tem desejo de voltar. Então, na sequência da leitura, você vai ver o coração do pai. Ele decide voltar e ele fala do pai como ele conhece o pai. Sabe como é o seu Deus? Olha como ele conhece. Eu vou falar para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Então ele fala: eu vou me levantar, vou sair daqui, eu não quero essa vida, e eu vou começar de novo, e vou pedir o perdão dele. E a Bíblia diz no verso 20, olha lá: e levantando-se foi para o seu pai,
Fala assim comigo, quando ele ainda estava longe. O pai olhou e falou assim, aquele jeito de andar, peraí, é do meu filho. Não, aquele jeito é ele, só pode. A roupa não é nossa, mas é inconfundível. É o meu filho, olha lá, o pai, quando ele ainda estava longe, não foi ele que viu o pai, foi o pai que viu o filho. Por que foi o pai que viu o filho? Porque o pai todos os dias sofria pelo... Esse meu filho estava morto e com a volta ele reviveu. Todo dia Deus sente a sua falta. Deus sente você que está longe dele. Deus chora no coração por você que o abandonou, por você que não deu a mínima, que trocou ele pelo mundo. Deus estava lá, e a Bíblia diz que o coração do pai é assim, ele se move de íntima compaixão. Ele diz, meu Deus, é o meu filho. E não é o filho que corre, o filho vem envergonhado com os seus pecados, com as suas sujeiras, com as suas tralhas, com os seus defeitos, com as suas agora deformidades, com todos os seus vícios. Ele vem cheirando mal, ele vem vivendo mal, ele vem pensando mal, mas o pai vai correndo para ele, lança sobre ele, agarra-lhe pelo pescoço e não dá a mínima como ele está e o beija. Meu Deus! Deus sofre por você longe dele. A mensagem de hoje é para dizer que todo o seu capricho, todo o seu orgulho, toda a sua arrogância para ficar longe dele só causou sofrimento ao coração do Pai. Deus te ama. Eu acredito que é Lucas 5 também, no verso 12. Tinha um homem cheio de lepra que veio para Jesus, todo mundo correu daquele homem. Os discípulos, não toque nele, não toque nele, não toque nele. O leproso, o mais sujo de vocês, pode chegar para o Senhor hoje. O mais sujo de vocês entre nós aqui pode chegar para o Senhor hoje, como o leproso chegou. E ali ele vê Jesus, prostra-se sobre o seu rosto e ele faz uma pergunta: Jesus, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero ser limpo. E a lepra desapareceu. Ele não questionou por que ele ficou leproso, ele não disse que era um castigo, nem uma maldição, ele só limpou. Você que está longe do Senhor e tem andado por caminhos errados, tem feito coisas erradas, abomináveis, tem pecado contra o Senhor, sai do seu lugar, vem aqui na frente e fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes me perdoar hoje. E você vai receber o perdão de Deus, porque você ouviu as batidas do coração dele. Sai do seu lugar e vem aqui comigo. Saia, venha e diga: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Se tu quiseres, tu podes me perdoar. E vai ser agora. Você que veio aqui, põe a mão no coração. Põe a mão no coração. Venha, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Saia, aproveite. Ouça a voz do coração de Deus. Ouça a dor do coração dele. Espalhem aqui.
todos vocês que ouviram, todos vocês que sentiram a dor do coração de Deus pela sua vida, volta para Ele hoje. Volta para Ele hoje. Volta para Ele hoje. Independente do ano, como ele vai ser, existe um Deus que vai cuidar de você. O Pai viu você ao longe e Ele correu ao seu encontro. É o Pai que está correndo atrás de você. Apaixonado.